Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de já se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda muito esse canal a crescer. A gente está chegando a quase 400 inscritos e eu estou muito feliz, gente. Esse canal aqui não é um canal que foi criado para ter 1 milhão de inscritos, a não ser que Deus queira, mas é um canal para encontrar você, o tipo de pessoa que está buscando esse tipo de conteúdo, e eu poder de alguma forma te servir com o ensino da palavra de Deus, que é a graça que Deus me deu. Vamos pro vídeo. Decisões pequenas. Hoje a gente vai falar de como as decisões pequenas na nossa vida, elas podem gerar um alto impacto, porque a gente está acostumado com as coisas grandiosas e acaba desvalorizando as coisas pequenas, não percebendo que muitas vezes aquilo que está atrapalhando a gente, ou a gente está conseguindo avançar, não tem a ver com coisas grandes, mas tem a ver com repetições de pequenas decisões que são extremamente importantes na nossa vida. A fé em Deus, ela não aparece somente nas grandes decisões da sua vida. Ela vai aparecer principalmente nas pequenas decisões, quando ninguém está olhando para você. Uma das formas da gente dizer isso, é, por exemplo, quando a gente vai pecar, Às vezes a gente vai cometer um pecado e ninguém está vendo. Da mesma forma, quando você foge de um pecado, ninguém está vendo. Da mesma forma, quando você escolhe não responder a uma situação, ninguém estava olhando. Quando você foi bom com alguém e ninguém viu, são decisões pequenas, mas que ninguém está olhando. E a fé, eu gosto de dizer que a fé, ela é algo que sempre começa pequeno. E por que eu gosto de dizer isso? Eu tirei da minha cabeça, da minha grande sabedoria? Claro que não. Tirei isso das Escrituras. A Bíblia vai dizer que a fé, ela é como um grão de mostarda. Uma pequena semente, que é uma das menores que existe, mas que pode se tornar algo grande. E o reino de Deus, ele tem esse padrão das coisas elas começarem pequenas e elas irem se desenvolvendo. Por quê? Porque junto com esse desenvolvimento da fé, nós vamos crescendo com ela. Porque é sobre a nossa fé, não é uma fé, uma entidade da fé, mas é a sua fé, que ela começa como um grão de mostarda e ela vai crescendo. Então a fé em Deus, ela começa nas pequenas decisões, não só nas grandes. Ela pode até parecer com mais destaque nas coisas maiores, mas ela começa principalmente nas pequenininhas da nossa vida. A fé, ela aparece no jeito que você começa seu dia, naquilo que você alimenta a sua mente, naquilo que você tolera, naquilo que você adia. A maioria das pessoas acaba ficando sentada e esperando um grande chamado, quando muitas vezes ela não percebe que Deus está olhando para a sua rotina. Sabe, olhando lá atrás, eu ficava lembrando dos dias em que eu passava horas e horas, lendo as Escrituras, estudando, vendo pregações, e eu nunca imaginei naquela época que um dia eu estaria aqui, que um dia eu seria a pessoa do outro lado, que antes eu assistia vídeo de grandes caras como Luciano Subirá no YouTube, e hoje eu estou aqui, falando com você da mesma forma como ele fazia. Claro que não do mesmo tamanho, mas fazendo a mesma coisa. E isso me revela o que eu acabei de te dizer, de como a gente não percebe que nossas pequenas decisões do dia, elas estão construindo algo na nossa vida. A Bíblia fala, o que o homem plantar, ele vai semear. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Só que ele deixa bem claro que há uma diferença entre você plantar para a carne e plantar para o espírito. Se você só planta para a carne, você vai colher para a carne. Se você planta para o espírito, você vai colher para o espírito. E Deus ainda deixa bem claro, ele fala assim, de Deus não se zomba. O que ele está querendo dizer? Não acho que essa questão de plantar e colher é mentira. Não zombe de Deus. Então Deus ele deixa claro isso. Então existem decisões diárias que a gente não está vendo. Eu gosto muito de fazer esporte. E com o tempo, você vai repetindo aquelas atividades e você começa a ver um resultado. E parece que quando você está fazendo, aquilo não gera impacto. Esses dias eu corri 10 km. E eu me lembrei do primeiro dia que eu fui correr, e eu fui correr 400 metros. Eu ia tentar correr 1 km, 2. Eu fui correr, deu 400, eu estava morrendo já. Eu estava com a cabeça doendo, pensei que meu coração ia sair. Eu falei, cara, vou morrer. E 6 meses depois, eu corro 10 km. E eu consigo terminar bem ainda, conversando, lógico, cansado. Mas eu continuei correndo naqueles 6 meses, treinando, aplicando treinos, aplicando técnicas de treino. E sem perceber, um dia eu consegui fazer uma meta que eu tinha. E a nossa vida é a mesma coisa.
Pequenas decisões, elas vão nos levar a algum lugar. Agora você tem que colocar na sua cabeça e tirar uma reflexão. O que você está plantando vai te levar para coisas boas ou para coisas ruins? No reino de Deus, a direção ela não é decidida somente por eventos, mas também decidida pela constância. Se você for pensar em Davi, Davi não virou quem ele era só quando ele matou Golias, mas ele já era alguém quando ele cuidava das ovelhas. O que eu estou querendo dizer é que a gente fica esperando, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de chamado de Deus tem uma promessa, uma obra e tudo mais, a gente fica sentado esperando que Deus simplesmente faça as coisas acontecerem. Ou a gente acha que se a gente ficar uma semana, 2, orando, a gente vai ter uma super grande revelação. Não, cara, é uma vida diária de revelação, é uma vida diária de oração, é uma vida diária de constância, é uma vida diária de trabalho, é uma vida diária de sementes sendo plantadas. Então, se a gente fica esperando só grandes eventos, a gente começa a não entender mais o reino de Deus, porque o reino de Deus não é baseado somente em eventos. Ele tem os seus momentos, ele tem os seus grandes momentos. Como a gente olhou para Davi, existe um momento que todo mundo conhece, até pessoas que nem são cristãs conhecem, quando ele dá uma pedrada na cabeça de Golias. Mas existem vários outros momentos que vão dizendo sobre a trajetória desse homem que levaram ele a esse lugar. Por exemplo, aquilo que o deixou preparado para conseguir acertar uma pedrada em Golias. Então existem habilidades que você está ganhando que é para o dia de derrubar o gigante. Existem habilidades que você está ganhando que é o dia quando você está no Egito, que nem José, e a fome chega. Mas se a gente não respeita as pequenas coisas, esses pequenos treinamentos, esses pequenos processos, e a gente ignora eles esperando só os grandes eventos, quando esses grandes eventos chegarem, nós não vamos estar preparados para eles e podemos perder as oportunidades que Deus tem para a nossa vida, porque nós não respeitamos, não consideramos, menosprezamos as pequenas decisões, as pequenas coisas que nós plantamos na nossa vida. A gente despreza tudo que começa pequeno. E depois a gente pergunta, por que a gente não cresce espiritualmente? Nós queremos autoridade, mas não queremos disciplina. Queremos ter propósito, mas não queremos ter governo pessoal. Queremos ter unção, mas não queremos ter santidade. Não podemos zombar de Deus, nós colhemos o que plantamos. Guilherme, mas tudo isso é fruto da graça. É fruto da graça. Mas a própria Bíblia diz que nós temos então que viver em santidade se a gente quer ter uma unção. A própria Bíblia diz que nós temos que ter uma disciplina. Por quê? Porque a autoridade, ela vem pelo exemplo. O que mais descredibiliza você naquilo que você fala, naquilo que eu falo, é se a nossa vida não condiz com o que a gente fala. Se a gente não é o exemplo, se não há coerência entre nosso discurso e a nossa vida. E quando a gente despreza os pequenos começos, quando a gente despreza as pequenas atitudes, a gente não está vendo. Mas a nossa autoridade está sendo perdida, o nosso propósito está sendo totalmente bagunçado e esquecido, a nossa vida não tem unção, a gente não tem graça naquilo que a gente fala. Por quê? Porque nós desprezamos tomar pequenas atitudes, tomar pequenas ações, em devocional, em buscar santidade, em buscar o propósito, em buscar o trabalho, em trabalhar e crescer, melhorar. A gente quer ganhar mais dinheiro, mas não quer trabalhar mais. A gente quer ganhar mais dinheiro, mas não quer ser melhor no que a gente faz. A gente quer emagrecer, prefere tomar canetinha do que ir treinar, do que ir fazer uma atividade física. A gente nunca quer fazer as pequenas coisas. Por quê? Porque as pequenas coisas elas são fáceis de fazer. E por elas serem fáceis de fazer, a gente acha que elas não têm valor. Só que elas são fáceis, mas elas são diárias. E o mais difícil não é fazê-las. O mais difícil é fazê-las todos os dias. E se atente a uma coisa, grandes homens de Deus, eles não são construídos em momentos decisivos. Eles são construídos nas decisões repetidas de suas vidas. Porque são nas pequenas coisas que o coração aprende a obedecer. São nas pequenas coisas, cara. Nas pequenas coisas. Se você olhar para as escrituras, né? Jesus ele fala para Pedro no dia da pesca maravilhosa, ele fala, joga a rede do outro lado. É tão simples, né? O dia que ele vai curar o cego de nascença lá, e ele passa a terra no olho do cara, ele fala, vai lá se lavar. Quando, se eu não me engano, é Eliseu e Naamã, do comandante do exército sírio, ele está com doenças, né? Não lembro a doença agora, e Naamã fala para ele, né? E Eliseu fala para ele, vai se lavar.
Mergulha lá 7 vezes que você vai ser curado. Não parece simples? E isso também é para a nossa vida. Às vezes Deus fala assim, cara, você quer não sofrer mais na sua vida? Guarda 10% da sua renda. Você não vai ter mais problemas financeiros. Cara, você quer ter mais revelação, entender mais as Escrituras? Se inscreve nessa escola. Lê mais a Bíblia. Lê esse livro. Você quer estar mais próximo do Senhor? Ora mais. Adora mais. E adorar é tão simples. É simplesmente você fechar os seus olhos e falar com Deus. Você pode falar com Deus agora onde você está. Mas nós não fazemos. Porque nós aprendemos, infelizmente, na nossa sociedade que aquilo que é grande, aquilo que faz barulho, aquilo que todo mundo vê, aquilo que é manifestado para todo mundo, isso tem valor. Os grandes eventos, as grandes conferências, as grandes canções, 1 milhão de visualizações, 50 milhões de visualizações, os filmes mais assistidos. E a gente percebe que nem sempre aquilo que é grande, aquilo que foi o mais comprado, o mais assistido tem valor. Muitas vezes, na verdade, a maioria dos filmes que ganham prêmios não são os filmes de maior sucesso. Tem filme que ganha prêmio que a gente fala, caramba, eu nem sabia que esse filme existia. Porque eles estão premiando a parte artística da obra. Eles não estão premiando a bilheteria. A bilheteria já foi premiada. E nós trazemos isso para nós dentro do reino de Deus. De que você só é homem de Deus no dia que você pregar, no dia que você estiver ministrando alguma coisa, o dia que você virar líder de alguma coisa, o dia que você só é próspero quando você tem grandes riquezas, você tem uma empresa que fatura muito, mas essa não é a verdade. A verdade é que você já era abençoado, você já era alguém de Deus, você já era um líder. Então nós aprendemos a valorizar os grandes eventos e desprezamos os pequenos, mas são esses pequenos que nos constroem, são esses pequenos que nos geram caráter, nos geram precisão, nos deixam treinados, nos deixam habilidosos para fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero dizer para você, valorize as pequenas decisões, valorize os pequenos processos, faça as coisas simples que têm que ser feitas, mas com constância. Mantenha o ritmo. Essa é uma coisa extremamente que eu vou dizer para você, que eu digo para mim todo dia. Mantenha o ritmo. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os sentimentos, não deixe que essas narrativas de coisas têm que ser grandiosas e megalomaníacos para elas terem valor, mas viva os pequenos passos. Dê os pequenos passos, as pequenas decisões com Deus, as pequenas sementes que são plantadas. E você então vai ver que sim, virá uma colheita grande, porque Deus é que faz crescer, Deus que abençoa os nossos frutos, mas nós que plantamos as pequenas sementes. Que Deus abençoe você. Entra nos links aqui na descrição do comentário, tem os livros para você ler, os e-books que eu escrevi para você ler. Tem também os livros que eu indico para vocês que ajudaram a minha caminhada. E a gente se vê no próximo vídeo.